Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise do CAD-JPY no gráfico diário. Vou te mostrar um pouco dos meus indicadores e trazer alguns conceitos importantes para você. Os meus indicadores aqui basicamente me mostram que o CAD-JPY esteve recentemente naquilo que eu chamo de zona extrema, tá? Que é uma situação de extrema canseira, de potencial extrema canseira do par, quando ele faz um movimento muito direcional e inclinado para um dos lados, ele tende a chegar nessa zona extrema, como ele chegou aqui embaixo, na zona extrema, e depois ele subiu. Tá? Então, a gente pode observar como ele esteve também na fase 4 de alta. Aqui, essa informação, fase 4 de alta, basicamente é uma leitura da idade da tendência. Quanto mais tempo, né, quanto mais velha a tendência, mais ela tem a probabilidade de chegar até na fase 4. A fase 4 é a última dentro da minha classificação, que é quando uma tendência já está muito envelhecida. Depois da fase 4, o que nós pudemos observar, a fase 4 de alta, tá? O que nós conseguimos observar foi que ele inverteu a tendência, ok? E ele entrou na fase 1 de baixa. A fase 1 de baixa é caracterizada por um momento de ignição de força vendedora. Geralmente é quando a tendência está mais forte. Então, aqui, no caso do CAD-JPY, a gente pode observar, estava em uma tendência de alta, chegou na quarta fase de alta, ele inverteu a tendência e entrou na fase 1 de baixa, que é a fase de ignição, ou quando o mercado realmente pega para fazer aquela onda 3 de Elliott e etc. No caso do CAD-JPY, como ele chegou na fase 4 anterior e agora entrou na estrutura de baixa, eu pensaria em possibilidade de venda caso ele respeitar uma linha de tendência. Por exemplo, nesse momento o CAD-JPY está em cima da região dos 50% da Fibonacci de baixa. E aqui já temos uma confluência de fatores. De aula rápida aqui, tá? O que é uma confluência de fatores? É quando dois ou mais elementos da análise técnica acontecem no mesmo ponto e, portanto, eles se fortalecem entre si, aumentando a probabilidade de que o mercado se movimente naquela direção. Nesse caso, nós já temos dois elementos, né? Aqui da confluência de fatores. Um deles é 50% da Fibonacci, que é uma região de resistência natural. Impulso de força vendedora, retração mais fraca até o nível dos 50%. Temos também a média. Esse espaço aqui, deixa eu apagar a Fibo para você ver, eu chamo esse espaço de zona neutra. Tá? A zona neutra. Quando o preço está muito preso dentro da zona neutra, isso significa o quê? Que o mercado está lateralizado e, portanto, né, pode não existir nenhuma tendência. Porém, quando o mercado se afasta da zona neutra e depois ele volta, a própria zona neutra tende a funcionar como resistência, tá? Ou como suporte, como foi o caso aqui. Né? Então, subiu, voltou aqui, funcionou como suporte. Eventualmente ele rompe. Tá? Então, nesse momento, temos alguns pontos. Temos região dos 50% da Fibonacci de baixa no gráfico diário. Temos a própria zona neutra, que tende a funcionar como resistência para o preço. Já temos dois elementos, então, na nossa confluência de fatores. Temos esse nível que aqui atrás foi um ponto de referência importante. Aqui foi resistência, aqui foi resistência. Aqui ele deu uma enrolada, né? Aqui foi suporte, tá? Aqui ele rompeu e aqui pode funcionar como resistência de novo. Portanto, já temos três elementos na confluência de fatores. Agora, isso significa que devemos vender o CAD-JPY imediatamente? A qualquer momento, né, a qualquer preço, de qualquer jeito? Não, não é isso. Tá? Aqui entra uma ideia que eu acho muito interessante, que é a ideia do trading condicional. O que quer dizer isso? Por exemplo, essa análise que eu fiz para você, né, falando que o preço chegou na fase 4 de alta, inverteu da fase 4 de alta para a fase 1 de baixa, né, fez um movimento de baixa, retração para a zona neutra tende a funcionar como resistência nesse caso, 50% da Fibonacci, a própria zona neutra, a região de resistência que agora pode funcionar como resistência de novo. Isso tudo são métodos, elementos de uma análise de localização. Tá? Localização. Uma análise de localização ela tende a mostrar para a gente onde está o melhor ponto, o melhor possível ponto de interesse para compra ou para venda. Mas não quer dizer que nós devemos entrar no mercado, né, diretamente. Então, especificamente aqui no CAD-JPY, poderemos ter, eu considero que pode ser interessante uma oportunidade de venda, caso o preço consiga romper esta linha de tendência de alta branca, que você está vendo vermelha porque eu ainda não troquei a cor, mas é branca. Ok? Essa linha de tendência de alta. Se o preço conseguir fazer o rompimento dessa linha de tendência de alta ao longo dos próximos dias e especialmente sem romper o ponto central da zona neutra, tá? Ele não pode romper e ir lá para cima, mas se ele conseguir romper essa linha de tendência de alta que ele fez aqui no gráfico diário,
tá, ao longo dos próximos dias, especialmente naquele padrão rompimento, retração, continuação. Vou desenhar para você. O que é o padrão rompimento, retração, continuação? É quando o mercado faz um candle ou mais de um candle de rompimento, faz uma retração e depois ele faz uma continuação. Tá? Aí aqui pode ser uma potencial venda com stop loss talvez aqui em cima e um take profit nesta região aqui embaixo. Okay? Ou seja, a análise do KJPY, a confluência de fatores, me mostra uma região interessante para possível venda, mas lembrando, é uma análise de localização. Qual que é o condicional para uma possível venda aqui no caso? É que o mercado faça rompimento da linha de tendência de alta, rompimento, retração, continuação, e aí isso sim pode trazer talvez o KJPY para esta região aqui embaixo de suporte no gráfico diário. Agora, muita atenção que nos próximos dias vai ter decisão de taxa de juros para o Ien, e isso pode movimentar bastante o mercado, inclusive, né, devido a elementos macroeconômicos e política monetária, pode ser que essa análise técnica não saia de acordo com isso que eu estou te falando. Você sempre deve avaliar qualquer coisa que você vê na internet com o teu próprio plano de trading, comparar com a tua própria estratégia, tá bom? Mas, tecnicamente falando, se não tivesse taxa de juros, eu pensaria em possível venda se ele fizesse rompimento, retração, uma possível continuação, uma venda aqui talvez, um stop e buscar aqui embaixo esse ponto de suporte. Beleza? Basicamente é isso. Espero que você tenha gostado. Amanhã teremos mais vídeos a respeito do mercado financeiro. Na sexta-feira, 1º de novembro, você vai poder acessar a estratégia da zona extrema junto com ferramentas avançadas de day trade para te dar clareza na hora de operar. Fica por aqui. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve no canal. Te vejo amanhã de novo com mais um vídeo. Abraço, até mais.